Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A santificação espiritual no ensinamento dos apóstolos. Continuamos hoje nossa série de mensagens sobre a santidade, a sexta-feira da santidade, refletindo sobre como os apóstolos nos ensinaram a manter a santificação espiritual. Todos que procuram servir a Cristo hoje valorizam o ensinamento apostólico. Em Atos capítulo 2, versículo 42, descobrimos que os primeiros cristãos, aquelas 3.000 pessoas batizadas no dia de Pentecostes, seguiam a doutrina dos apóstolos. Diz, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles entendiam que esta mensagem pregada pelos apóstolos foi de fato o evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28 relata para nós as últimas instruções que Jesus deu aos apóstolos antes da sua ascensão. E diz Jesus em Mateus 28, versículos 18 e 19, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois, no versículo 20, ele acrescenta, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Os apóstolos ensinavam o que Jesus ensinava. E assim, quando chegamos no livro de Hebreus, escrito talvez uns 35 anos depois da morte de Jesus, frisa também que esse papel foi cumprido fielmente pelos apóstolos. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Os apóstolos ensinaram que os outros precisavam seguir seu ensinamento, a mensagem que pregavam e o exemplo da vida deles. Paulo falou bastante sobre isso quando escreveu aos Coríntios, uma igreja que estava cheia de problemas e complicações, chamando essas pessoas a imitar o exemplo que ele dava. 1 Coríntios capítulo 4 diz no versículo 16, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. E depois no capítulo 11 do mesmo livro, ele diz no versículo 1, seja meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, seguir os apóstolos é seguir a Cristo, porque eles estavam relatando, comunicando ou transmitindo o que aprenderam de Jesus. Esse é o sentido da palavra tradições que Paulo usa quando escreve aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Paulo e os outros transmitiram essas mensagens, e assim, tradições passadas de uma pessoa para outra, de Jesus aos apóstolos, aos ouvintes e leitores e a nós. Os apóstolos sabiam que o seu trabalho seria temporário. Todos eles morreram. Mas antes de morrer, fizeram questão de comunicar por escrito as suas mensagens, justamente pensando em outras gerações que viriam depois. Pedro escreveu a sua segunda e última epístola, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 a 15, falando justamente sobre esta preocupação de deixar a mensagem registrada para outras gerações depois. Começando no versículo 12, ele disse, por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas,
de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Perceberam a ênfase que ele dá aqui, a ideia de lembrar das coisas? Ele não estava revelando novas doutrinas nessa altura, mas estava relembrando o povo das coisas já ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. E sabendo que esta mensagem foi uma que foi revelada, transmitida, registrada, os apóstolos fizeram questão de avisar sobre o perigo de aceitar outras doutrinas, de se desviar da mensagem ou de distorcer a mensagem do Evangelho. Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então não foi um processo de continuar revelando novas coisas séculos depois. A mensagem foi revelada, e assim ele diz que precisava ser respeitada. E quem não respeitasse esta mensagem teria que sofrer as consequências. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Paulo falou da vinda de Jesus para dar alívio para os fiéis, mas ele disse que Jesus, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E no capítulo 3, ele até alertou os cristãos que era necessário se afastarem de pessoas que recusavam obedecer a mensagem do Evangelho. O ensinamento dos apóstolos é fundamental para o serviço de qualquer pessoa que deseja estar em comunhão com Cristo. Pensando sobre esse assunto em termos práticos, sobre a nossa santificação espiritual, o que nós enfrentamos hoje é uma situação de muitos grupos religiosos ensinando doutrinas diferentes, adorando ao Senhor de formas completamente diferentes, algumas procurando seguir com mais cuidado o que o Novo Testamento fala, e outros desviando muito disso. Como que nós, hoje, podemos servir ao Senhor e manter a santificação espiritual que Deus deseja de nós? Existem hoje muitas denominações com suas próprias doutrinas e tradições e sistemas de liderança, de hierarquia. Se alguém participar de uma dessas denominações, feitas por homens, conforme doutrinas e tradições humanas, essa pessoa estaria imitando Jesus? Estaria imitando Paulo, que disse que nós devemos imitar o bom exemplo que ele deu? Voltando para 1 Coríntios, que eu já falei que Paulo escreveu para uma igreja que tinha suas complicações e problemas. Vamos ver o que ele disse sobre essa tendência partidária que já existia naquela época. Em 1 Coríntios capítulo 1, começando no versículo 10, Paulo escreveu: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. É firme ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Perceberam o problema? Eles não estavam falando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa. E quando olhamos para as diversas religiões, denominações, até denominações que se dizem cristãs hoje em dia, não é a mesma coisa? Eu sou de Lutero, eu sou de Wesley, eu sou de Smith, etc, etc. E grupos diferentes ensinando doutrinas diferentes. O que Paulo disse? Nós não devemos seguir esses partidos, devemos seguir Jesus Cristo. E nos versículos seguintes ele até afirma:
Foi Jesus que morreu por vocês. Jesus que foi crucificado por vocês. Sejam seguidores de Jesus. Não de Paulo, não de Apolo, não de Cefas, não de mais ninguém. Sejam seguidores de Cristo. E para fazer isso, nós temos que ser dedicados no trabalho de examinar qualquer doutrina, qualquer prática e questionar se aquela doutrina ou prática de fato vem de Deus. Jesus fez essa pergunta quando discutiu com os líderes religiosos da sua época que estavam tentando exercer autoridade sobre o próprio Jesus, Deus, que estava aqui na terra. Mateus capítulo 21, versículo 25, ele procurou resolver uma dessas questões, pedindo para eles responderem uma simples pergunta. E uma pergunta que continua sendo útil para nós. Ele perguntou para eles, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles não responderam a pergunta porque estavam com preocupações políticas. Mas a pergunta de Jesus é importante. De qualquer doutrina, qualquer prática, podemos fazer a mesma pergunta. De onde vem? Do céu ou dos homens? E se é do céu, devemos aceitar. Se é dos homens, devemos rejeitar. Até Paulo disse praticamente a mesma coisa em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ele falou da necessidade de discernimento. Tem pessoas que acham que a instrução de Jesus de não julgar significa não fazer distinções, mas não é a verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo disse, em versículos 21 e 22, uma responsabilidade de todos os cristãos, até para nós hoje. Ele disse no versículo 21, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Nós precisamos fazer essas distinções. Aqui essa versão fala examinem, outras falam julguem. Temos que julgar, examinar, discernir entre coisas que vêm do Senhor e coisas que vêm dos homens. E se aceitar as coisas que vêm dos homens, ultrapassando o que foi revelado pelo Senhor, qual consequência isso traria para nós? Quero voltar para 1 Coríntios, onde Paulo falou daquele problema de pessoas criar partidos. E depois ele revela que o problema não foi, na verdade, Paulo e Apolo, mas ele usou como exemplos para ensinar o princípio. Disse, em 1 Coríntios 4, versículo 6, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. E se ultrapassar, se for além da revelação que foi dada pelos apóstolos, a doutrina de Cristo, qual seria a consequência? A segunda epístola de João, versículo 9, diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que permanece na doutrina. Não ultrapassando, não acrescentando, não desviando-se da mensagem, mas permanecendo na doutrina de Cristo, que Jesus falou e os apóstolos confirmaram e registraram para nós. Refletindo agora sobre os desafios práticos, vamos voltar para as palavras de Paulo e o que ele falou em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temos coragem de nos purificar de toda impureza? Quando falamos sobre impureza da carne, naturalmente nós pensamos sobre os problemas de imoralidade, de coisas indecentes. Mas ele fala aqui também de purificação das impurezas do espírito. Doutrinas humanas, tradições criadas que não têm nada a ver com o ensinamento do Novo Testamento. Não são impurezas do espírito?
que precisamos tirar, nos purificar dessas coisas, nós devemos lembrar do desafio que Jesus deu em Mateus capítulo 22, quando ele respondeu a pergunta sobre o grande mandamento da lei. E ele disse que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é o principal mandamento, a base de tudo que Deus ordenou. Amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nós, de fato, nos entregamos a Ele, porque se realmente amamos a Deus, precisamos lembrar do que Jesus disse. Vamos ouvir as palavras de Jesus. João 14, versículo 15, ele disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Se amarmos a Jesus, guardaremos a palavra dele, e assim vamos ter comunhão com Jesus e com o Pai. Não é isso que nós desejamos? A comunhão com Deus para continuar andando com Ele, para estar eternamente na presença do Senhor. Temos que aceitar esses desafios de nos purificar das impurezas, de doutrinas humanas, amar a Deus com todo o coração e guardar a palavra de Jesus. Vamos aceitar o desafio de buscar a santificação espiritual, valorizando as palavras de Jesus, ou as palavras faladas enquanto ele estava aqui na terra, ou relatadas e registradas pelos apóstolos e outros para nos conduzir à comunhão com Jesus Cristo. A santidade espiritual é essencial para ter comunhão com nosso Senhor. Você está fazendo bem com as perguntas todos os dias, perguntas bíblicas, às vezes fáceis, às vezes mais difíceis. E a pergunta de ontem foi: quem foram os principais responsáveis para fazer as obras de confecção do tabernáculo? Alternativas: A, Josué e Caleb; B, Jeremias e Isaías; C, Bezalel e Aholiabe; ou D, Coré e Acã. E a resposta certa à pergunta: Bezalel e Aholiabe. Alternativa C. Conforme diz Êxodo capítulo 31, pegando um pouco de versículos 1, 2 e 6, o Senhor disse mais a Moisés: eis que eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Os homens principalmente responsáveis pelas obras do tabernáculo e seus móveis. E hoje a pergunta vem do Novo Testamento, do ensinamento de Jesus, a famosa parábola do semeador. Qual dos seguintes tipos de solo não faz parte da parábola do semeador? As palavras podem ser um pouquinho diferentes de uma tradução para outra, mas dá para entender. Alternativas: A, solo rochoso; B, solo espinhoso; C, solo encharcado; ou D, solo bom. Uma dessas alternativas não faz parte da parábola do semeador. Deus sempre quis um povo santo na nossa vida, seja nas questões de moralidade da vida particular ou da fidelidade espiritual na nossa participação religiosa. Vamos ter certeza que estamos andando conforme a vontade do Senhor, demonstrando em nossas vidas a santidade que agrada ao santo Deus que nos criou e que nos oferece a salvação eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.